Perguntas aqui. Mas olha, gente, deixa eu apresentar o nosso convidado, né? Já questionei aqui o Edivan sobre a pressão arterial dele. Tava dizendo que, em média, você faz a aferição sempre, Sempre. Edivan? Em média dá quanto ali? O 12 por 8 mesmo? 12 por 8, às vezes dá É, 12 por 9, às vezes dá 13 por. pois Mas, é. mas sempre a gente volta ao normal, né? Aham. Nada que um Ara 2 não resolva. Olha, mas você sabia que talvez essa pressão ali de 12 por 8 não seja tão boa assim? Quê? É, sabia disso? Não. Gente, recentemente milhares de médicos do mundo inteiro se reuniram no Congresso Europeu de Cardiologia em Londres para discutir as novas diretrizes de diagnóstico e tratamento da hipertensão. E aí, entre as mudanças, está a simplificação das categorias de pressão arterial, com o objetivo de iniciar um tratamento mais intenso logo nos estágios iniciais. E aí, para a gente entender, né, melhor essas novidades, o impacto que elas trazem para a saúde cardiovascular, a gente está recebendo e vamos conversar aqui, né, com o cardiologista, o Ferdinand Saraiva. Tá conosco, Ferdinand, seja bem-vindo. A gente ficou com a pulga atrás da orelha, Ferdinand. E agora? A gente sempre tinha essa ideia, né, do 12 por 8. Ah, que maravilha, fazia ali a aferição da pressão, tava 12 por 8, tô ótima, né? Edivan Martins tá ótimo. Tava. Mas parece que agora no passado Tava. tava, né? Como é que tá funcionando essa história, Ferdinand? Bom dia pra você. Bom dia, obrigado Edvan, obrigado Andresa pelo convite. Essa diretriz nova é da Sociedade Europeia, agora de 2024. A gente ainda segue aqui no Brasil uma diretriz brasileira, que é de 2020. Mas alguns conceitos mudaram. A boa notícia é 14 por 9 ainda é o diagnóstico de hipertensão, né? Então, a hipertensão arterial, o diagnóstico é quando a pressão é sustentadamente mantida acima de 14 por 9. Se você não era hipertenso, não passou a ser com essa mudança. Mas a gente passou a interpretar o valor normal, o valor ótimo, como abaixo de 12 por 7. E aí agora a gente tem essa faixa intermediária de 12 a 14 e de 7 a 9, que é a faixa de pressão elevada, né? O que é que mudou aí? 14 por 9 para cima, a gente sabe que isso implica num risco cardiovascular elevado para todo mundo. Então, se você tem a pressão 14 por 9 ou mais, você está sob risco de AVC, sobre risco de infarto, insuficiência cardíaca, etc. Pressão 12 por 7 para baixo não tem risco associado à pressão arterial. Nessa faixa de intermediária, chamada de pressão elevada, a gente precisa ficar de olho. Então, alguns pacientes que por outros motivos têm um risco elevado, por exemplo, colesterol alto, diabetes, doença renal, por já ter outras doenças, precisam ficar mais atentos. Mas aí, quem tinha pressão 13 por 8, não dá para dizer que é hipertenso ainda não, tá? A gente só precisa de uma avaliação mais cuidadosa de risco dentro desse cenário. Então, converse com seu médico. Em alguns cenários, em alguns casos, vai valer puxar essa pressão mais para baixo com medicamento. Em outros casos, você pode manter o tratamento que estiver seguindo, por exemplo, dieta, exercício, mudança de estilo de vida. Tá? Doutor Ferdinand, vamos explicar aqui para o nosso ouvinte o que é que significa 12, o que é que significa 8. É uma mistura, tem um negócio do mercúrio que fica no meio. Exatamente. Do mercúrio, tem sistólica, Diastólica. não sei o quê. Pra gente fica muito difícil, né? Essas conceituar mais certeza. técnicas, mas 12 por 8, o que é 12? O que é 8? É a pancada cardíaca, não sei o quê? Perfeito. Quando a Explica aí. gente mede lá a pressão, os aparelhos de pressão são calibrados por mercúrio, né? Então a gente tem a medida milímetros de mercúrio. Quase nenhum aparelho hoje usa mercúrio, os aparelhos são aneróides, mas a medida clássica são os milímetros de mercúrio. O coração, a cada batida tem uma pressão diferente e a cada ciclo do coração a gente tem a pressão máxima, sistólica, quando o coração contrai, e a gente tem a pressão mínima ou diastólica, que é quando o coração está relaxado. Então, a cada medida de pressão você vai ter dois números. Uma pressão mais alta, máxima ou sistólica, e aí essa referência é 12, e uma pressão diastólica quando o coração está relaxado, também dita mínima, que vai ser a referência agora 7. Né? Então, a cada medida a gente vai ver lá a pressão máxima e a pressão mínima e dá um valor. Então, vai ser 12 por 7, 14 por 9 e por aí vai. Né? O que é que muda na vida da gente essa
modificação de 12 por 8 para 12 por 7. Perfeito. Na maioria das pessoas não vai mudar nada, mas quem está nesse meio termo aí, entre 12, 14 e 7 e 9 de diastólica, precisa ficar mais atento. De onde veio isso? Né? Porque o pessoal disse, não é mais 12, agora não é mais 14. Acima de 14 por 9, 14 e 9, a gente vai, por exemplo, se é 13 por 9, a gente considera pior, então 9, você é hipertenso, você está sob risco de doença cardiovascular, de infarto, AVC, etc. Menor do que 12 por 7, você não tem risco associado à pressão arterial. No meio termo, a gente pode ter risco e pode ou não precisar de tratamento. Vou dar um exemplo aqui, doença renal crônica. O paciente tem doença renal crônica. Se viu que, nesses pacientes, trazer a pressão para baixo de 12 era melhor, protegia o coração e protegia o rim. Então aí veio a recomendação. Mesmo uma pressão de 13, que não seria diagnóstica de hipertensão, pode ser alta para determinadas populações. Baixá-la de 13 pode proteger algumas populações. Então a gente passou a chamar aqui esse grupo de pressão arterial elevada. Ele não é hipertenso, mas talvez levando em consideração outras doenças, por exemplo, se já teve infarto, se tem doença renal crônica, se tem um aneurisma de aorta, talvez seja mais interessante que essa pressão seja ainda mais baixa. Então, por isso a gente criou esse grupo aí, né? Foi criado esse grupo de pressão arterial elevada, entre 12 e 14 da pressão máxima, da pressão sistólica, e entre 7 e 9, 70 e 90 da pressão diastólica ou mínima. Então, assim, quem era hipertenso continuou sendo hipertenso, quem tinha pressão normal continua com a pressão normal, e esse grupo, a ideia é estimular. Converse com seu médico, avalie o seu risco cardiovascular. Pode ser que seja interessante trazer sua pressão mais para baixo, pode ser que não seja, né? E lembrar que são sempre decisões muito individuais, né? Mesmo uma pressão 14 por 9 pode ser apropriada, por exemplo, num idoso que é mais frágil, que tem um risco de queda alto, que sente mal quando a pressão baixa para 12. Então, todas as decisões são individuais, mas a gente chama a atenção que esse grupo pode precisar de um pouco mais de cuidado. Uhum. E aí, doutor, eu fiquei na dúvida aqui que o senhor comentou, por exemplo, hoje em dia a gente está falando de 12 por 7, certo? Que seria ali, acho que uma média, né? Enfim. Mas o ideal, como o senhor colocou aqui, se for menos do que isso, é até melhor para a questão cardiovascular, né? Se você tiver 11 por alguma coisa, 10 por alguma coisa. Mas aí, quando é que eu me preocupo também com relação à pressão baixa? Aí, qual é né, a medição ali que não é a adequada? Pronto. Quando a gente pensa em longo prazo, quanto menor a pressão, melhor para o risco cardiovascular. Quando a gente vai se preocupar com pressão baixa? É a pressão baixa que dá sintoma. Então, quem tem a pressão baixa, que desmaia, que tem tontura, essa preocupa. Mas a gente vê muito, por exemplo, jovem, né? Vai medir a pressão lá, tá 9 por 6, não tá sentindo nada. Beleza. Ótimo, maravilhoso. Isso é ótimo para você a longo prazo. Agora, essa pressão aí, 9 por 6, 8 por 5, alguma coisa, com a pessoa com tontura, desmaio, passando mal, aí sim essa pressão baixa. Que esses seriam os sintomas, né, da pressão baixa. Exatamente. Traz um pouquinho de sal, né? O povo já corre com essa história do sal, né? E às vezes nem ajuda muito. Nem a pressão ajuda. baixa, bota uma pitadinha de sal debaixo da língua, não resolve muito. E essa mudança que veio lá da Europa vai nos forçar ou orientar a correr mais, andar mais, praticar mais exercício físico, organizar mais a alimentação? Perfeito, isso acho que chama muito a atenção para quem está nesse perfil de intermediário, né, de pressão elevada, mas que não é ainda hipertenso. Isso vai chamar muito a atenção para as mudanças de estilo de vida, né? A gente sabe que redução do sal na dieta impacta muito e a gente brasileiro consome muito sal, em média, né? A gente considera uma dieta hipersódica 10 gramas de sal para cima. A média do brasileiro é de 12 gramas de sal. Então a gente é um país que consome muito sal. 12 gramas é o que? Do ponto de vista cultural. Pode chamar de uma pitada? Mas uma pitadinha de sal. Ajuda aí aquele sachêzinho, não sei se vocês veem aquele sachê que ele tem 1 grama. Então a gente acaba consumindo 12 ao longo do dia. Nossa, é muita média, coisa. Né? E tem muito sal que é invisível, né? Porque vem no preparo do alimento, né? Tempero completo, molho shoyu, refrigerante, sazon, tudo isso acaba levando muito sódio. E muito, meu querido. Não só tem como tem muito. E a gente hoje tem uma dieta que é muito mais industrializada, então isso acaba que leva muito sódio.
E acho que é uma bom alerta também, né? Minha pressão tá 13, quer dizer que eu sou hipertenso? Não quer dizer que você é hipertenso, mas quer dizer que você precisa se cuidar. E dentro disso aí, chamar atenção, exercício físico, menor consumo de sal, perda de peso, são todos cuidados que vai ajudar com certeza para chamar a atenção da população. Doutor Fernando, é todo mundo assim. E O senhor, como membro da Sociedade de Cardiologia do Brasil, após essa posição, ou esse estudo técnico lá na Europa, qual será a atuação da Sociedade de Cardiologia aqui de repassar todas essas novas dimensões que foram feitas lá na Europa? Perfeito. A nossa Sociedade de Cardiologia tem um departamento chamado Departamento de Hipertensão Arterial, DHA, que publica e atualiza periodicamente as diretrizes. A nossa última diretriz de hipertensão já está meio antiguinha, assim, é de 2020, e de 2020 para cá apareceram vários trabalhos, várias novas evidências. Então, periodicamente o pessoal se encontra para atualização. Não devemos ter ainda, nesse ano não tem atualização da diretriz de hipertensão, não tinha nada previsto para 2025, talvez a nossa diretriz fosse ficar para 2026. Não sei, eu não faço parte especificamente desse departamento, não sei se o pessoal já vai atualizar agora, mas eu acho que a gente deve seguir o embalo do mundo inteiro para chamar a atenção. A nossa diretriz brasileira, ela colocava o seguinte: pressão arterial ótima, menor do que 12/8, considerava uma pressão arterial normal até 130/85, e a gente já tinha essa categoria de pré-hipertenso, de 130 a 140 e de 85 a 89 de diastólica. 14/9 para frente era hipertenso, né? Aí às vezes fica complicado porque você passa a ter muitas categorias, mas a gente já tinha uma categoria de não é hipertenso, mas já precisa ficar preocupado. O que a Sociedade Europeia fez só puxar essa não é hipertenso, mas precisa ficar preocupado já para os 12. Eu acho que vai ser uma tendência da gente chamar mais atenção. Mas lembrando, né, você que estava aí com 12/8, 130/85, não é hipertenso ainda, talvez nem precise de medicamento. A maioria dos pacientes você já toma, né? Então, você na verdade você é um hipertenso controlado. Então, perfeito. E dentro aí do controlado, se eu sou hipertenso já, quanto é para ser minha pressão? A Sociedade Europeia coloca 130/80. Então, quem já é hipertenso, já teve o diagnóstico, 120 a 129 como meta e 70 a 79, né? Então, menor que 13/8 está bem controlado. Então, nada de muito desespero, de muita dor de cabeça, que é para não aumentar a pressão, né? A pressão não se elevar. Ela é assim, um fruto de um novo estudo da Sociedade Europeia, é um sinal amarelo, amarelo que lhe acende ali, para você não passar para aquela fase que pode afetar e ter problemas cardiovasculares. Exatamente. Então, acho que essa ideia é ótima, né? Menor do que 12/7, sinal verde, está tudo tranquilo. 14/9 para lá, vai precisar de tratamento, provavelmente. Nem sempre o tratamento vai ser remédio. Às vezes, perda de peso, exercício físico, uma dieta, você consegue já controlar resolve, a sua pressão arterial. E essa faixa de 12 a 14, 7 a 9, é um sinal amarelo. Chama atenção, vê as mudanças de estilo de vida, consumo de sal, talvez você pode precisar de medicamento ou não, e aí toma essa decisão junto com o seu médico. Agora, para o camarada ficar olhando sempre assim, porque geralmente a gente verifica a pressão quando tem aqueles eventos municipais ali na Praça Cívica e tá lá vendo a glicose e aquela coisa. Ferida, Ou então, né? quando vai ao médico, a primeira coisa, o cara dá uma olhadinha na pressão e tal. Aqueles equipamentos que você compra na farmácia, aquele que bota aqui, é bom o camarada ter para ficar sempre olhando, ele é verossímil. Perfeito. A primeira coisa, todo adulto acima de 35 anos deve medir a pressão pelo menos uma vez ao ano, né? Então, independente de queixa, é importante que você meça a pressão. A gente tem hoje muitos aparelhos automatizados. Os aparelhos automatizados de pulso, a recomendação é que não se usem, eles não são fidedignos, eles têm muito erro. Os aparelhos de braço tem aprovação do Inmetro, tem selos específicos de Sociedade de Hipertensão, então olha lá se o seu aparelho é validado pelo Inmetro. Se é, tranquilo, pode usar, eles são bem fidedignos. A tendência hoje é que cada vez mais a gente use a medida automática. Por quê? Porque a medida pelo médico às vezes é mais alta. Tem ansiedade da medida,
a ansiedade às vezes ali chegou na consulta e essa pressão acaba sendo mais alta. A tendência hoje é a gente valorizar cada vez mais as medidas automáticas feitas fora do consultório e também os exames de MAPA e MRPA, que também são medidas automáticas que você faz sozinho em casa, né? Então, aparelho checa, porque tem bom, aparelho, né, que não é calibrado e você precisa checar periodicamente a calibração também de acordo com o fabricante. Mas são ótimos esses aparelhos automáticos de braço para medir. Quer dizer que a pressão arterial, ela também sofre assim uma oscilação de acordo com a pressão, né? Se eu estou aqui precisando fazer um vale aqui e o vale não é concedido, eu estou falando vale aqui lá no tempo de Zé Gobá, né? Porque hoje não existe mais vale, não existe essa história de vale aqui não. Sim. Na campanha política, a pressa vai lá para cima. Imagina Sim. os candidatos que estão aí no segundo turno, como é que não estão com a pressão, né? Debate e tal, um problema, liderança, vereador e tal. Isso afeta Interfere, também, né? O cara que já tem uma pressão que não é tão regular, que já tem problema, pode complicar. Aí o cara ter Com certeza. E a gente vê muito isso. Tô com a dor de cabeça, medir minha pressão tá alta, né? Às vezes foi a dor de cabeça que fez sua pressão subir. Eu tô estressado, a pressão tá doutor, alta. essa era uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Saulo André, ele estava perguntando justamente isso. Dor de cabeça é sinal de pressão alta? Não necessariamente. Às vezes é o contrário, né? Sua pressão sobe por conta da dor de cabeça. Então a pressão varia a cada batimento. Se a gente medisse a cada batimento a frequência cardíaca, cada batimento tem uma pressão diferente. E a gente precisa ficar atento a condições que sobem a pressão. Estresse, dor de cabeça, às vezes alguns medicamentos. Tava com a dor aqui, tomei um anti-inflamatório, um corticoide, isso pode subir a pressão. E aí a importância da gente medir a pressão quando está tudo bem, né? Então, às vezes a pressão vai estar alta por conta da dor de cabeça, você trata a dor de cabeça e o paciente não é hipertenso. A gente pode ter esse cenário também de uma pressão muito alta que vai levar a dor de cabeça. Isso é bem menos frequente do que o oposto. A dor de cabeça que levou a pressão alta. Pode acontecer, geralmente com pressões mais altas. Bem alta mesmo, 16, né, doutor? 17, aí dá para dar dor de cabeça. Mas na maioria das vezes, a pressão não vai causar sintomas. Doutor Fernando, às vezes eu dou uma de cientista, né? Eu faço umas pesquisas comigo mesmo. Cientista Edvan Martins. Aí eu suspendo o remédio para pressão. Para ver o que vai acontecendo. 2, 3 dias, 4. Isso é legal, aqui lá aparece uma dorzinha de cabeça, eu verifico e tal. Eu posso continuar nessa pesquisa científica? De modo geral, não é uma boa ideia, né? Pelo amor de Deus! De modo geral, não é uma boa ideia. Não faça isso não, deixa controladinha que é mais negócio. Né? Inclusive, doutor, vou complementar aqui o questionamento de Edivan com mais uma pergunta do nosso ouvinte. Ele disse que vou tomar remédio para pressão o resto da vida? Foi diagnosticado, vai tomar para o resto da vida? Serve para mim também essa pergunta. Nem sempre, né? Tem algumas coisas que a gente precisa pensar. A primeira coisa que precisa pensar é que às vezes a gente consegue controlar a pressão sem remédio quando a gente tem uma mudança de hábito. Então, o paciente que é obeso, que consome muito sal, que se alimenta mal, que é sedentário, atividade física, baixa pressão, uma dieta pobre em sal, baixa pressão, perder peso, baixa pressão. Então, às vezes, quem está tudo errado e se ajeita nos hábitos, consegue tirar o medicamento. Sim. A outra coisa que a gente também precisa ver é pensando em ciclo de vida. Tem uma tendência na idade avançada de ir havendo uma normalização da pressão. Isso não necessariamente nem é uma coisa boa, não. Na idade bem avançadinha mesmo, o indivíduo vai ficando frágil, às vezes a pressão vai normalizando. Então, é possível que você não tome medicamento a vida toda em diversos cenários, mas é importante que você esteja com sua pressão controlada na vida toda. E aí, nesse sentido, é importante a gente considerar o seguinte: metade da população brasileira adulta é hipertensa, tem a pressão alta. Metade? Metade. Caramba! Só metade tem o diagnóstico. Sim. De cada 5, 3... Não, mais ou menos metade. Ele está fazendo a conta aqui no estúdio. Tem 5, 3... Você é? Não, Vixe. que eu saiba, mas... Sabe não, Vou já medir aqui a pressão dele. Mas metade da população brasileira, quase metade é hipertensa. Dos que são hipertensos, quase metade não tem o diagnóstico de hipertensão.
Dos que sabem, uma boa parte não está controlada, quase metade não está controlada. Então é importante medir periodicamente e quem é hipertenso procurar realmente controlar, né? Hoje a gente tem medicamento, inclusive, gratuito em farmácia popular. Então, não são medicamentos caros, né, doutor? Geralmente os medicamentos para pressão, eles são medicamentos mais acessíveis. São mais acessíveis. A gente tem uma farmácia básica, né, que você consegue medicamentos gratuitos. Tem medicamentos para todo jeito, né? Então tem medicamento de associação, às vezes você toma 2, 3 medicamentos num comprimido só. Então tem muita coisa para controlar a pressão arterial, mas precisa medir. Tem que estar sempre atento a isso. E falando em medir, doutor, assim, pelo que a gente percebe, às vezes a pressão alta, ela se confunde, ela não tem um sintoma, assim, né? Ela vai se confundindo com outros sintomas, e aí você fica na dúvida. E o que eu faço? O que eu devo fazer para, de repente... Nunca verifiquei a pressão na minha vida, né? Tem gente que é assim, né? Nunca verificou a pressão. Como é que faz? Tem algum exame? Ou aquela coisa do anual que é importantíssima, né? Aquele check-up, como a gente diz, né? Aquele check-up anual cardiovascular é importante. Como é que a gente faz? É importante. O check-up seria ótimo, né? Mas pelo menos uma vez no ano, não sente nada, não tem nenhum fator de risco. Pelo menos uma vez no ano, meça a sua pressão arterial onde for. Pede pro pessoal da farmácia medir. Viu alguém, né? Mede na farmácia, tá passando lá e tem uma campanha com alguém medindo, meça a sua pressão. Se puder ir no médico fazer isso, né? Fazer o seu check-up com um cardiologista, com um médico de família clínico, ótimo. Mas todo adulto deve medir a pressão. E hoje a gente tá vendo até criança hipertenso, né? Sim. Para criança a pressão é mais difícil, porque a gente não tem um parâmetro como tem para o adulto, 12/7, depende do tamanho da criança, o aparelho precisa ser apropriado, mas é coisa que a gente vê. Então todo mundo, pelo menos uma vez no ano, meça a sua pressão. Na maioria das vezes é assintomática, você não vai ter sintoma por conta de uma pressão arterial. Se você tiver sintoma da pressão arterial, geralmente é uma pressão bem descontrolada mesmo. Então meça a sua pressão periodicamente. Não custa nada. Vai na farmácia, vai ali na farmácia, né? Já aproveita. Tem um aparelho automático, pega o aparelho do vizinho. É verdade mesmo. Inclusive, doutor, nosso ouvinte mandou aqui uma foto. Não vou conseguir mostrar, pastor, mas eu vou descrever aqui que ele diz assim: você é o que você come. Aí tem um personagem aqui de um lado, outro do outro, um que só come frutas e verduras e o outro que tá ali, né, com sanduíche, com refrigerante e tudo mais, né? E isso também interfere muito, né? A gente, literalmente, é o que a gente come, né? E todos os profissionais que vêm aqui, doutor, é sempre aquela coisa, estilo de vida, gente, né? A gente fala muito de estilo de vida hoje em dia, né? Que tá a alimentação totalmente descontrolada, né? E às vezes as pessoas também não têm um hábito, né, do exercício físico e tudo isso interfere, né? Principalmente na saúde do nosso coração. A gente tem uma alimentação hoje que é muito rica em ultraprocessado, né? O pessoal fala muito, né? Evite tirar a embalagem, descasque, né? Para aumentar o conteúdo de fruta. Mas você pega salsicha, mortadela. Isso tem um conteúdo altíssimo de sal, né? Altíssimo de sódio. É usado muito como conservante para todo produto industrializado. O sódio entra como conservante. Até as coisas que é doce às vezes levam muito sódio, né? Refrigerante é um exemplo. Então tem que ficar de olho. Velho miojo de guerra. Eita, esse aí que tem mesmo. Esse aí que é danado mesmo. Ele é para lascar a pressão do cabo. Em 3 minutos sobe a sua pressão. Né? Oh, meu Deus. Jardson Silva mandou uma foto aqui da gente. Olha quem tá aferindo a pressão aqui. O filhote, ó. Olha aí. Aferindo a pressão do filhote. Muito bom, viu? Faz parte também, né, doutor? Se pode, já vai verificando desde pequenininho, né? Nosso Ronaldo Lamas, Pedro e a sua mamãe Tayane. Não dá para confiar nesses relógios que medem pressão, glicose, doutor? Ele já respondeu, né? Os relógios, às vezes o pessoal coloca assim, até aplicativo no celular, isso aí não é confiável não. Os de braço, aparelhos feitos para isso, de braço calibrados, são confiáveis. É o losartana, né, doutor? Que é o princípio ativo, né, da losartana. Losartan é o princípio do ARA 2, que você falou, é um dos medicamentos para hipertensão arterial que são bem populares aqui. Acho que talvez seja o medicamento da pressão arterial mais prescrito no Brasil, o losartan.
Mas que só pode ser Que ingerido... precisa ser prescrito. Prescrito. Não, eu prescrito, mesmo. Ei, você tá dando direto Não, pra mim? eu tô falando Não, porque você- às vezes a você pessoa mandou- pergunta, né? Mas você olhou pra mim. Não, que Olhou? nada. Você olhou pra mim. Não. Eu olhei, Foi pra tela que tem do eu seu tava lado olhando aqui aqui, pro, é. pro- Não, você pro nem nosso conhece. querido médico, porque a verdade é essa, né, doutor? Às vezes a pessoa, tô com pressão alta, vai lá e toma a medicação. Gente, não pode, né? É Acha que a perigoso. doutora Iana me deixa livre? Do quê? É. É verdade. Nem A você nem eu, meu marcação é filho. cerrada. Querido. Nem você nem eu. A Marcação marcação ferrada. meu querido. Vamos agradecer ao Ferdinando Saraiva. Doutor, muito obrigada, viu? Prazer tê-lo conosco novamente. Pra gente tirar essa dúvida aqui que a gente tava, né, com relação a esse valor aí da pressão arterial, né? Mudou um pouquinho, gente. O mais importante é você, talvez, mudar os seus hábitos, ir ao médico sempre, né? Ir ali ao seu cardiologista pra você ver aí a saúde dessa bomba maravilhosa que é o nosso coração e que tá ali no dia a dia nos levando à vida, né? Só vou tomar agora sal do Himalaia. É sal, do mesmo sal jeito. do mesmo jeito. Se for pela pressão arterial, Eu pensei que tava abafando. ó. se for pela pressão arterial, não ganhou nada Não não. adianta, Só né, malinho, só doutor? não sei de quê, tudo O igual, ideal tudo é igual. ou tirar de vez, né, da dieta, ou então você minimizar mesmo o consumo. Eu minimizo Tanto do sal muito quanto do açúcar, Tempera né? diferente, ali. Uma pimentinha, limãozinho. Eita, é ervas. verdade, doutor. Vamos ficar com esse Dá corpinho certo. do doutor Faz aí, a ó. diferença. Ervas finas. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado, Olha, gente, a obrigado gente vai pelo ficando por convite. aqui, tá? Com o nosso Tribuna Livre. Amanhã tem mais a partir das 10 horas da manhã e na sequência, você já sabe, vamos estar aqui junto com você.